Primo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 dicas infalíveis para você melhorar na gestão do seu negócio. Então vem comigo e acompanha o vídeo até o final. Primos, antes de mais nada, não deixa de curtir esse vídeo porque ele foi feito com muito carinho e com muita experiência pessoal. Então clica no botão gostei para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Eu queria começar esse vídeo aqui com uma frase inusitada. O senhor Kaique vai gostar muito dessa frase, certo? A frase é o seguinte: trabalhar te gera sustento, mas só o trabalho depois do trabalho te enriquece. Então, essa frase profunda, ela faz muito sentido para mim, muito sentido para minha vida, porque de fato, se você for um vendedor de horas, você dificilmente vai enriquecer ou vai atingir ali aquela tão almejada independência financeira ou uma estabilidade financeira. Só que o trabalho depois do trabalho tem muito a ver com o empreendedorismo. E quando a gente fala do empreendedorismo, o empreendedorismo está muito ligado ao trabalho fora de hora, aquele trabalho que não tem a ver com horário comercial apenas. É o trabalho do cara que rala, que trabalha final de semana, feriado e faz as coisas acontecer. Mas qual que é o grande problema? Kaique, qual que é o grande problema que o empreendedor tem, Kaique? Cara, eu adoro quando você contribui positivamente dessa forma. Muito obrigado, Kaique. De nada. Mas um dos grandes problemas que o empreendedor tem é que, infelizmente, por mais que a intenção seja boa, geralmente o empreendedor quer impactar o mundo, quer ganhar dinheiro, quer transformar, quer fazer o negócio acontecer. Por mais que isso daqui tenha grande motivação, muitas das empresas não saem do lugar e muitas delas, inclusive, quebram. Eu sei o que é passar por isso e conheço muitas pessoas que também passaram por esse tipo de problema. E pensando nisso, qual que é um dos principais problemas que as empresas enfrentam? Dinheiro, primos, dinheiro. Fazer a gestão financeira do negócio não é tão simples quanto parece. No papel e na planilha do Excel parece que é muito fácil, mas na prática, no dia a dia, isso fica cada vez mais difícil, cada vez mais impossível e principalmente quando o negócio começa a ganhar um nível de complexidade a mais. Pensando nisso, para te ajudar, eu formulei aqui 10 dicas infalíveis para te ajudar no mundo das finanças aqui da sua empresa. Mas pô, eu tirei isso daqui da minha cabeça, do vento? Não, eu tirei isso daqui da minha vivência, tirei isso daqui de pesquisa e tirei isso daqui das muitas conversas que eu tive com o Sebrae. Se não fosse o Sebrae, eu nunca conseguiria formular essas dicas de uma forma tão simples e passar para você. Então, vamos começar com as dicas. A primeira dica, ela pode parecer simples, mas tem algumas pegadinhas aqui. A dica é a seguinte: saiba precificar o seu produto. E aí você vai pensar, é muito fácil fazer isso, só que não é tão fácil assim. Você sabe, né, primo, que o meu irmão e minha mãe têm uma empresa que vende palha italiana. Só que essa palha italiana tem um custo. E vamos supor que o custo seja aqui de 85 centavos a unidade. Aí o meu irmão pensa, poxa, eu gasto 85 centavos para fazer essa palha. Se eu fosse vender essa palha a, sei lá, R$1, eu ganharia 15 centavos por palha. Olha que legal, eu vou ganhar dinheiro. Se eu vender 100 palhas, eu vou ganhar 100 vezes 15. Kaique, faz a conta aí. E aí, o que acontece? Eu, talvez, comece o meu negócio achando que eu vou ter muito lucro. Mas na prática, será que é isso daí que acontece? Não é bem assim. A gente precisa formular a nossa margem em cima de vários conceitos técnicos. A gente precisa entender quanto de imposto a gente vai pagar sobre o nosso negócio, porque senão, se a gente não contabiliza isso daí, o lucro é falso. A gente precisa contabilizar o reinvestimento no nosso próprio negócio, aliás. A gente precisa se preocupar com a nossa margem de lucro, com quanto a gente vai se pagar, o quanto que vai entrar uma espécie de prolabore na nossa conta, né? A gente vai falar sobre essa dica mais para frente, sobre separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro, mas tem tanta coisa aqui que você precisa levar isso muito a sério. E no caso do meu irmão, sabe uma coisa que ele não contabilizou quando ele estava precificando a palha? O frete, o transporte, porque ele entrega produtos que tem uma margem até que alta, mas com ticket muito baixo. Quando você vende uma coisa por um preço muito baixo, o frete impacta muito. Ele não levou em consideração o tamanho desse impacto, certo? Então, vai aí a primeira dica para você precificar o seu produto corretamente. E aí vem a segunda dica. Qual que é a segunda dica? Também tem a ver com precificação, mas na primeira dica a gente estava falando sobre precificar o produto para que você consiga refletir no preço da sua mercadoria ou do seu serviço a margem de lucro e tudo que você precisa ter. Você precisa contabilizar. Mas do que adianta você fazer isso se o seu preço não for condizente com o mercado? Então, sei lá, imagina o Kaique, ele adora telefones, quer sempre comprar um telefone novo, tá sempre falando para eu trocar o meu iPhone aqui. Só que, pô,
se imagina se ele quisesse comprar o iPhone e o iPhone, sei lá, quanto que custa o iPhone hoje que você quer, cara? O X, ele deve estar na, sei lá, 6 mil reais. 6 mil reais. Você gosta do produto, né? Muito bom. E se a Apple vendesse esse negócio aí por, sei lá, uns 70 mil reais, cara? Porque ela calculou que ela precisa disso para ter lucro, para pagar imposto e tudo mais, você compraria. Então assim, do que adianta você precificar o seu produto se esse preço não é competitivo com o mercado? Então, quando você vai chegar ao consenso de por quanto você vai vender o seu serviço, o seu produto, você precisa juntar o quanto você precisa vender pelo preço de mercado, por como seus concorrentes estão fazendo esse tipo de venda, enfim, como eles estão gerando a receita deles. Então você tem que sempre fazer o que é uma pesquisa de mercado, mas não é aquela mega pesquisa. Teve uma época que eu trabalhei na Hershey's, vocês sabem, né? Eu trabalhei na Hershey's 6 meses, uma empresa de chocolate, e em 6 meses eu engordei 16 quilos. Cara, olha isso. E desde então eu nunca consegui voltar à realidade que eu tinha. Só que uma coisa eu aprendi na Hershey's. A Hershey's, ela era uma joint venture com a Balduco aqui. E aí o Carlo Balduco, né, era velhinho e tal, uma coisa que ele me ensinou é que ele, com o dinheiro que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha e acesso, ele vivia todos os dias indo em vários pontos de venda no mercado para ver o preço que os concorrentes estavam colocando lá na gôndola. E isso fazia ele sentir o mercado, fazia entender se o consumidor estava engajando com isso e, por incrível que parível, era parte integrante da decisão que ele tomava posteriormente sobre por quanto ele ia vender o produto, até gerava muitas ideias novas. Então, toma essa dica, ela é muito importante, não adianta vender pelo preço que você quer. Existe um meio termo entre o preço que você quer, deve e o preço de mercado. E aí a gente vem para a terceira dica, que é planejar suas receitas e suas despesas para que o seu negócio tenha continuidade. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou citar nomes aqui, certo? Que gasta tudo que ganha. Você conhece alguém assim, Kaique? Não conhece? Não? Ah, tá. Não, então tudo bem. Mas caso você conhecesse, né, Kaique, você acha que seria um bom negócio gastar tudo que ganha? Por experiência própria, não. Ah, entendi, legal. Então assim, o que a gente aprende? A gente aprende que quando a gente está começando um negócio, a gente quer tudo muito imediato, então a gente nem pensa no futuro, a gente acha que tudo é curto prazo. Mas o que a gente esquece é que o futuro vai chegar. O futuro vai chegar e se a gente não se planejar para ele, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa errada, alguma coisa que não é positiva, vai dar algum problema. Então a gente precisa planejar o futuro da nossa empresa para que ela tenha uma continuidade. Até porque se a empresa não tiver uma continuidade, uma projeção, você nunca vai conseguir falar do seu negócio para outras pessoas. Como você acha que os negócios são vendidos? Bom, você vai apresentar uma projeção dos negócios. Se você não tiver isso, você não vai conseguir mensurar e quem não mensura, não melhora. E temos a quarta dica, definir metas de receita superiores ao seu gasto. Nossa, parece tão simples, né? Tão banal essa dica, mas aí eu te pergunto, você faz isso no seu negócio? Você projeta, você tem metas próprias? Porque é muito fácil quando a gente entra numa empresa ter metas estabelecidas, né, numa empresa grande, ter metas estabelecidas para tentar cumprir ela. E veja só, quando você tem metas, você não faz de tudo para bater essas metas, para atingir os resultados? E a mesma coisa acontece quando você se coloca metas na sua empresa. Você precisa fazer isso. Sem metas a gente não vai chegar longe. Quinta dica. Controlar tudo que entra e tudo que sai. É o famoso gerenciamento do fluxo de caixa. Só que aí você ouve esse nome complexo que te distancia do vídeo, não sai do vídeo, tá? E você se assusta porque a gente acha que, meu Deus, eu estou montando um negócio, eu preciso ser profissional em fluxo de caixa, pô, na faculdade, enfim. Eu nunca consegui entender esses conceitos. Preciso ser um profissional? Não, você não precisa ser um profissional, mas você precisa entender um mínimo sobre o assunto. Porque ninguém vai dar tanto valor para o fluxo de caixa do seu negócio como você mesmo, ok? Principalmente se você for um micro e pequeno empreendedor. Você precisa valorizar muito isso. Só que, obviamente, por que você não precisa ser um profissional nisso? Porque, veja, você precisa ter um grau de habilidades multidisciplinar. Então você precisa entender médio de tudo. Você está gerenciando um negócio. Tá? Você não precisa ser específico em uma única coisa, então você precisa entender sobre tudo. Agora, como que você vai aprender sobre fluxo de caixa? Bom, primeiro é assistindo aqui o canal do Primo. E uma das outras alternativas é você acessar o site do Sebrae.
Porque, pô, como eu te disse, sem as informações dele eu não conseguiria montar essas dicas e no site Sebrae, que sempre apoia o micro e pequeno empreendedor, você vai ter muito mais informação sobre isso. Então, você precisa sempre ficar esperto em quem apoia o que você está fazendo, tá bom? Então, eu vou até deixar o site aqui na descrição, tá? Pode fazer muito sentido para você. E a sexta dica é sobre estoque. Kaique, imagina o seguinte, minha mãe e meu irmão vendem palhas italianas, certo? Só que eles não têm uma mega empresa, eles são pequenininhos ali, estão começando e eles fazem tudo em casa, tá? Se você entrar lá em casa, você acha que vai ter cheiro do quê, cara? Palha italiana. Palha italiana, exatamente. E para fazer isso eles precisam de matéria-prima. Só que quando você entra lá em casa, você não vai ver um estoque gigantesco, você não tem um galpão de estoque, você tem um super armário. E a gestão de estoque é muito importante para o seu sucesso, principalmente quando o negócio está começando. Porque veja só, o negócio está começando, a gente sabe que se a gente comprar em larga escala, a gente vai ter benefícios competitivos, vai pagar menos pelos produtos, mas quando a gente está começando, a gente não tem um fluxo de caixa que permite que a gente gaste muito dinheiro, depois fature e tudo mais, é tudo muito contadinho. Então, uma dica de ouro aqui é não montar um estoque gigantesco no começo, e sim montar um estoque enxuto, em que você sempre tenha um excedente do que você produz, mas também não tanto assim. Obviamente estamos falando aqui de produtos, tá? Não para quem vende serviço, que é o estoque que está na sua mente, né? E a dica 7 tem a ver com controle de receitas e despesas. Eu tenho um amigo que chama João, já gravamos juntos aqui no canal, inclusive, e ele tem uma loja de roupa, vende tênis, vende tudo. Só que muitas vezes ele não vende para o consumidor final, ele vende para uma outra loja de roupa, tá? Então imagina, ele vai, gasta um dinheiro para poder ter um estoque de produtos dele. Então ele já pagou, ok? O fluxo de caixa dele está negativo aqui. E aí ele vende para uma loja. E muitas vezes essa loja só paga ele depois de vender para o cliente, que às vezes só vai vender daqui a 30, 60, 90 dias. Então você entende que existe um descasamento gigante entre quando o dinheiro sai e quando o dinheiro entra? Isso daqui gera problema pra caramba. Principalmente porque você vai começar a chegar nos estabelecimentos e o pessoal gosta de pagar em 30 dias, 60 dias, 90. Então o que era um diferencial, né, você dá esse prazo para o cliente, começa a virar quase como obrigação, porque todos os seus concorrentes também fazem isso. E aí você se vê numa encruzilhada. Então o que você precisa tomar cuidado aqui é para não ter um descasamento gigantesco no seu fluxo. Pode parecer difícil, e realmente é difícil, eu já vivi isso na pele, mas se você conseguir casar o seu fluxo de caixa na maioria das vezes, você vai minimizar o seu problema. A oitava dica é uma dica que me afligiu por muito tempo, fez a minha família quebrar por muitos anos e fez muitas pessoas que eu conheço se darem muito mal. E qual que é essa dica? É não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da sua pessoa física. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Esse erro é muito simples de a gente entender, que faz sentido de fora, mas quando entra no dia a dia, a gente começa a misturar as contas. Isso é um grande problema. Porque o que acontece? A gente trabalha numa empresa e tem um salário de R$2.000, então a gente se prepara para viver uma vida de R$2.000. Só que numa empresa que a gente poderia viver com R$2.000, a gente começa a ver um lucro entrando de às vezes, sei lá, R$6.000, e o que a gente faz? A gente começa a achar que a gente pode gastar R$6.000. Porque a gente tem um grande problema projetar tudo o que está acontecendo agora de positivo para o resto da nossa vida. Estamos lucrando R$6.000 e eu acho que eu vou lucrar de novo mês que vem, no outro mês. É igual crescimento, você pode ver. Se a sua empresa está crescendo a 5% ao mês, você acha que ela vai continuar crescendo 5% ao mês. Pode acontecer, mas em algum momento isso não acontece. E quando a gente cresce o nosso custo, no ritmo do nosso ganho, em algum momento a gente quebra a cara. Então, quando você mistura o ganho da empresa com seus gastos pessoais, você deve se dar mal em algum momento. Não faça isso, tem uma conta pessoa jurídica e uma conta pessoa física. Programe um prolabore para você para que a empresa te pague. Agora, obviamente, skin in the game, premos, pele em risco. Se por acaso a empresa não deu lucro, não adianta se endividar e ter a mesma retirada, ok? Você precisa tomar muito cuidado com isso, nunca misture esse dinheiro. A nona dica tem a ver com formas de captação de dinheiro. Um dos grandes problemas que a pessoa que está começando um negócio tem é que ela vai atrás de capital, normal, só que quando ela vai atrás de capital, ela vai muito com uma mentalidade errada, a mentalidade de, putz, eu estou torcendo para alguém me liberar crédito e quem liberar crédito eu vou aceitar. E não é bem assim. O que a gente deve fazer é comparar
todos os bancos, todas as possibilidades de pegar dinheiro, porque o nosso objetivo é captar sempre a juros baixos. Então eu já vi muita gente quebrando porque captou um dinheiro a um custo muito alto, o negócio não desempenhou como ele esperava, só que quando isso acontece ele não tem muito prazo, porque a dívida dele cresce cada vez mais rápido, a juros compostos e o ganho dele está estagnado. Então tome muito cuidado, pesquise as formas mais baratas. Obviamente, o próprio site do Banco Central te fornece uma lista de taxas e bancos para você poder comparar. Mas essa lista não é tão precisa quanto você ir lá nos bancos e comparar todas as taxas. Parece que é um trabalhão, mas eu te recomendo, porque você vai ficar abismado quando você identificar a diferença de taxa oferecida entre os bancos. Pense o seguinte, às vezes o banco A não está muito precisando emprestar dinheiro agora, porque eles já bateram a meta deles e não precisam. Mas o banco B não. Então ele vai ser muito agressivo, vai te oferecer uma taxa muito baixa. Se você vai em todos os bancos ou nos principais, você vai ter opções. E ter opções diversifica o seu risco e aumenta as suas chances de ter sucesso. E a 10ª dica tem a ver também com crédito, mas é a dica de que eu só recomendo que você recorra ao crédito depois que todas as suas opções forem escassas, porque toda dívida te fragiliza, tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por mais que pareça sedutora a ideia de pegar um capital para você pagar alguma conta ou para você acelerar o seu crescimento, muitas vezes você pode renegociar. Então, a gente fica muitas vezes com medo, eu fiquei já com medo, de chegar para um cliente e falar, cara, não vai dar para te pagar agora, me ajuda. Sabe? E a gente fica com medo de fazer isso, a gente acaba pegando um empréstimo para pagar, às vezes, um fornecedor. Mas a gente colocar o fornecedor do nosso lado, alinhar ele com o nosso pensamento, também é legal. Para o fornecedor não é bom que a gente quebre, entendeu? Então abrir o jogo com ele, às vezes pode permitir que a gente flexibilize prazos, que a gente tenha um longo prazo muito mais positivo e saudável e também até gera um relacionamento, por incrível que pareça. Tá? Quando você abre as suas fragilidades, muitas vezes os seus parceiros se sensibilizam e gera muito mais relacionamento. Primos, vocês sabem, aqui no canal, eu sempre falo muito com pessoas que têm legitimidade. O que é legitimidade? É a pessoa que faz o que fala. Né? Então a gente tem um quadro aqui do Rumo ao Milhão em que eu falo, mas eu invisto. Então eu não fico só falando aqui ao Léo. E tem muita gente que faz isso na internet, no mundo real, em todos os lugares. Tá? Então o que eu te recomendo? Eu recomendo que você não pare por aqui, você continue o estudo, principalmente se você for um micro e pequeno empreendedor, porque o estudo é muito importante. Agora, vai aprender com quem? Aprende com quem participou, com quem vivenciou, com quem faz parte desse mercado. Então continua assistindo aqui o canal do Primo e principalmente visita também o site do Sebrae. Agora, não adianta você aprender com alguém que fez e ficou parado no tempo, porque os negócios evoluem muito rápido, ainda mais nesse contexto de internet. Pô, o Primo, há 2 anos atrás, sabe quantos inscritos tinha? Zero inscritos. Olha a velocidade que você cresceu e hoje a gente consegue ajudar milhões e milhões de pessoas. Então esteja antenado e próximo de empresas que acompanham a tecnologia, acompanham a inovação. Por isso eu te recomendo que entre no site do Sebrae para fazer parte disso, aprender e ficar inteirado com o mundo da tecnologia. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo.